Oi, gente! Nesse encontro eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de exercícios de triângulos que tenham a noção de ângulo externo inserida, tá bom? Então, no exemplo 1, lá, ó, a gente tem a noção de soma dos ângulos externos, né, dentro da resolução. Então, vamos embora, vamos ver como é que fica? Vamos lá? Nós temos que determinar a medida dos ângulos internos do triângulo. Mas nós vamos trabalhar com os ângulos externos, porque são os dados do problema. Daí, se aqui é 60, aqui tem que ser 120. Aí eu consigo, porque eu sei que a soma dos ângulos externos tem que ser 360. Aí, o que nós temos? Os ângulos externos, de ângulos externos, 2x mais 120 mais esse ângulo todo, que é o x mais 30. E isso tem que ser obrigatoriamente 360. Daí, vamos lá. 2x com x, 3x, mais 150 tem que ser 360. 3x, 360 menos 150. 3x igual a 210, x igual a 70. Esse é um resultado intermediário. Nós vamos usar lá nos ângulos externos. Se x é 70, então esse ângulo externo aqui é 140. Mas se esse ângulo externo é 140, então o de dentro, o interno, vai ser 40. Se esse externo é x mais 30, então esse ângulo externo vale 70 mais 30. 100. Se esse externo é 100, o interno correspondente é 80. Vamos conferir se a soma dos ângulos internos vai ser 180? Vamos lá. 60 mais 40, 100. 100 mais 80, 180. Então, os ângulos internos são 40, 60 e 80. E aí a gente finaliza a questão. Então, galera, após resolver esse problema, nós temos o quê? Que as medidas dos ângulos internos desse triângulo medem 40, 60 e 80. Para resolver esse segundo exemplo, nós vamos utilizar quais conceitos, tá? O conceito de retas paralelas cortadas por uma transversal, um conceito. O conceito de soma dos ângulos internos e teorema do ângulo externo. Tá vendo que os conceitos, as ideias, elas se conectam dentro de um mesmo exercício? Então, vamos lá, vamos ver. Como é que fica? Nós temos que determinar o valor de x. Se t é paralela a S, então aqui a gente pode considerar uma transversal. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo de 120, ele é o quê? Ele vai ser alterno interno com esse daqui, ó. Então, aqui também vai medir 120. Agora, olha para esse triângulo aqui, ó, esse menor aqui. Esse 140, ele é externo a esse triângulo aqui, ó. Ele é formado por um lado e o prolongamento do outro. Então, pelo teorema do ângulo externo, nós podemos escrever o quê? Que o 140, o ângulo externo, ele é o resultado da soma dos ângulos internos, 120 mais, vou colocar aqui y, dos ângulos internos não adjacentes a ele. Logo, o y vai ser igual a 20. Resultado intermediário. Vamos utilizá-lo. Então, a gente tem que o y é 20. Mas a gente sabe também que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser obrigatoriamente 180. Daí nós temos que x mais 90 mais 20 tem que ser o 180. Logo,
x mais 110 tem que ser 180. X vai ser 70. E aí, a gente termina a questão. Galera, então, na resolução desse exemplo 2, nós temos o quê? Que o x mede 70 graus, hein? Vamos continuar. Nesse terceiro exemplo, a gente tem os conceitos de quê? De retas paralelas cortadas por uma transversal e teorema do ângulo externo. Vamos ver. Nesse exercício, nós temos, na figura, AB é paralelo a CD. A medida do ângulo AEC é... Então, eu quero saber quanto mede AEC. Então, esse ângulo aqui, vou chamar de X, tá? Se o segmento AB é paralelo ao segmento CD, então as retas são paralelas. Logo, nós temos duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, o 140 e esse ângulo aqui são alternos internos, portanto, possuem a mesma medida. Tudo aqui é 180. Logo, esse pedaço, esse suplemento aqui do 140, vale 40. Nesse triângulo aqui, esse X é ângulo externo. Por quê? Ele é formado por um lado e prolongamento do outro. Então, pelo teorema do ângulo externo, o que nós temos? Que o X é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Logo, 75 mais 40. Portanto, meu X, 115. O que a gente tem aí para a resolução desse exemplo 3? A gente tem o quê? Que o X vai ser 115 graus. Então, galera, depois desses 3 exemplos, vocês viram, né, como é que esses conceitos que vocês aprenderam na aula anterior são aplicados, tá? Um bom estudo para vocês. Olha, uma dica. Refaçam esses exercícios, anotem, façam vocês para ver como é que fica, tá bom? Uma beijoca!